O Mini é um supercarro? Não, não. O Mini não é um supercarro, mas ele é muito legal de dirigir. E não é tão caro. O moderno Mini Cooper. Um carro esportivo não tradicional, que oferece diversão e alto desempenho a um preço acessível. A Mini é uma marca britânica incrível. Ela tem muito da nossa história, da nossa herança e da nossa cultura. E há um quarto de século, a marca quase desapareceu. Havia uma grande insegurança, uma instabilidade. Agora este ícone britânico está fazendo sucesso graças a uma equipe muito unida. Existe muito companheirismo aqui. A gente trabalhou junto durante muito tempo, então nós temos esse espírito de equipe. Um forte espírito familiar. Eu cresci em Oxford. O meu avô trabalhou aqui nos anos 50 e 60 e eu tô seguindo os mesmos caminhos. E um programa de aprendizado único. Protegemos as técnicas de engenharia clássicas. O resultado é um padrão de referência para a indústria nacional. Isso só mostra como ainda somos uma potência na indústria do Reino Unido. E esta confiança é totalmente refletida no Mini mais rápido já fabricado. A edição John Cooper Works que a gente produz aqui é o nosso super carro. O moderno Mini Cooper, o supercarro popular. Por dentro dos supercarros. É um carro que surgiu durante uma das crises mundiais do petróleo. Um dos designs mais influentes do século XX. E uma máquina peculiar que é verdadeiramente britânica. O Mini nasceu na Inglaterra e é ótimo que ainda seja produzido aqui. É nosso e é especial. Tem muitos carros por aí que você precisa olhar na traseira para saber quais são. Mas quando você vê o Mini, na hora sabe que é o Mini. Os Minis não são feitos para exibir números impressionantes. Apenas sorrisos por quilômetro. Ele é como um kart turbinado, que proporciona muita emoção a um preço reduzido. Poucos veículos oferecem tanta potência em um tamanho tão reduzido. A marca do Mini sempre foi um desempenho impressionante num carro pequenininho. Modelos básicos custam a partir de $19 mil. Mas, se quiser fazer seu dinheiro valer... O modelo superior à edição John Cooper Works sai por razoáveis $34 mil. O mais surpreendente é que o Mini populariza a potência. Ele é um carro pequeno, veloz, muito fácil e divertido de dirigir e tem um preço mais acessível. Desempenho econômico combinado com uma sensibilidade profundamente britânica. Pensa em coisas que são obviamente britânicas. Você pensa no Bulldog, na bandeira do Reino Unido e no Mini. Tudo está conectado, o que é legal, porque cada país tem suas referências. Hoje, os carros são vendidos em mais de 110 países. E cada um deles começa da mesma forma. Esse carro tem uma identidade muito forte que alcança todos os cantos do mundo. Muitas vezes eu vejo para onde os carros que a gente está fabricando vão ser mandados e é incrível. Um vai para os Estados Unidos, o próximo para a China, depois um para a França, para a Austrália, Nova Zelândia. A gente manda carros para a Coreia, fala sério. E as vendas na China são impressionantes. O Mini é um fenômeno mundial. E sua fabricação exige 3 fábricas diferentes para completar o serviço. Na estamparia em Swindon, são produzidas as peças da carroceria e os subconjuntos. Motores de 3 e 4 cilindros são produzidos em Hams Hall, no distrito de North Warwickshire.
todos os dias são produzidos 1000 veículos completos na linha de montagem em Oxford. Estamos fabricando o hatch 2 portas, o hatch 4 portas e o novo Mini Clubman. A gente já chegou a produzir até 5 modelos diferentes na mesma linha. Em um ano chegaram a ser fabricados mais de 200 mil veículos. Os carros chegaram da pintura em uma sequência definida. E a gente já começou a instalar algumas das peças. A cada 68 segundos, um carro é finalizado. A gente trabalha 24 horas em dias úteis. São 3 turnos, 5 dias por semana. A velocidade exige uma longa linha de montagem de 1 km e 700 metros. Tem 224 estações na linha principal, desde o momento que o carro chega da pintura até a última estação. Quase 5 mil artesãos instalam e encaixam as peças dentro de uma instalação do tamanho de quase 100 campos de futebol. Aqui a gente instala os cabos. É uma das partes mais complicadas do processo. Aquela coisa grande que você está vendo ali é o forno. E ficam 18 conjuntos de cabos lá a 60 graus, todos em sequência. A gente pega um conjunto de cada vez, abre e instala no carro. Depois disso, está tudo pronto para o pessoal conectar as outras peças. Cada conjunto de cabos pesa 20 quilos e possui mais de 500 grampos que devem ser encaixados na estrutura. A minha seção é uma das áreas que exige mais esforço físico, por causa do peso da instalação e da grossura dos feixes de cabos. É um processo difícil. O alto número de estações e a velocidade do ciclo garantem que não haja muito tempo ocioso. Para manter a linha sempre funcionando, os empregados têm o auxílio de uma equipe reserva. Esse é o pessoal da linha de frente, são eles que montam os carros e são a parte mais importante da nossa companhia. Eu estou aqui para dar apoio, se eles tiverem algum problema, me avisam para eu ajudar, assim o processo não é afetado. O pessoal se esforça ao máximo, tá todo mundo em sintonia na maior parte do tempo. E o nosso grande objetivo aqui é construir o carro perfeito. E esse é o Mini, ele é um grande carrinho perfeito. É um bom trabalho, dá muito orgulho trabalhar aqui. A paixão aqui é palpável e histórica. Esta é a mais antiga instalação para a produção de veículos em massa. Construída em 1913, a fábrica de Oxford produziu mais de 11 milhões e meio de carros de 7 diferentes marcas. É histórico, é especial. A gente tem orgulho de trabalhar aqui e trabalhar para a Mini. Eu tenho orgulho de saber que eu fiz parte da fabricação desse produto. Eu acho que fazer parte de algo tão singular, para mim, é uma grande oportunidade. Existem muitas companhias que mudam sua fórmula básica, mas a Mini não fez isso. O carro continua tão legal de dirigir como quando foi lançado nos anos 50. O Mini pode ser um ícone britânico, mas sua criação aconteceu graças a um diplomata francês chamado Ferdinand de Lesseps, que se inspirou ao ler um livro sobre a tentativa de Napoleão de conectar o Mar Mediterrâneo com o Mar Vermelho. Levou 37 anos, mas em 1869 seu sonho se tornou realidade com a abertura do Canal de Suez. A via se tornou fundamental para o comércio internacional e no início dos anos 50, 2/3 do fornecimento de petróleo da Europa passavam por ela. Porém, em 1956, o Egito nacionalizou o canal. Este ato iniciou uma reação em cadeia, que acabou levando a uma crise mundial do petróleo. A história do Mini começou com uma crise de combustível por causa do petróleo. Os veículos precisavam ser muito mais eficientes nesse sentido. Na Grã-Bretanha, o governo iniciou um programa de racionamento de combustível que limitou os motoristas a apenas 18 litros de combustível por mês. A restrição inspirou a British Motor Company, ou BMC, a se concentrar na economia de combustível. Então, eles pediram ao designer automotivo Sir Alec Sigonis que criasse um veículo eficiente. A BMC pediu que ele pensasse em um carro para a crise de Suez em 1956. A tarefa possuía uma única exigência:
Comportar 4 pessoas confortavelmente em um carro com menos de 3 metros de comprimento. Eu soube que ele começou na cozinha. Ele usou 4 cadeiras e convidou os amigos para medir quanto espaço 4 pessoas precisam. A maioria dos carros da época possuía tração traseira e um motor montado longitudinalmente. A inspiração de Issigonis foi girar o motor 90 graus. A melhor ideia dele foi deixar o motor transversal. Esse é um princípio básico para carros que precisam ser pequenos e compactos. Essa é uma técnica de construção aplicada até hoje. Em seguida, Issigonis decidiu dar ao carro tração dianteira. Por fim, ele projetou um sistema de transmissão compacto encaixado sob o motor e não atrás. Todo o sistema de tração de Issigonis ocupava apenas 60 centímetros do novo carro, permitindo que 80% do espaço fosse reservado aos passageiros. E no final das contas, ele projetou um carro muito legal de dirigir. E as pessoas logo se tocaram disso. Ele era fácil de manusear, o que era ótimo. Em 1959, a British Motor Company lançou o Mini. Um carro de 4 cilindros e 2 portas com uma estrutura monocoque. Inicialmente, o veículo era oferecido com um motor de 34 cavalos que rendia impressionantes 58 km por litro, eficiente até para os dias de hoje. Mas foi o que aconteceu em seguida que definiu o termo hot hatch. Apenas 2 anos após sua apresentação, o visual singular do Mini, sua dirigibilidade notável e divertida experiência de direção conquistaram a Grã-Bretanha. O Alec Issigonis tentou fazer um veículo familiar que fosse compacto, acessível e versátil, que tivesse o máximo de espaço possível, mas também fosse compacto bastante para caber em pequenos espaços, estacionar na cidade. No final das contas, do jeito que o carro foi projetado, ele conseguia fazer curvas muito bem e muita gente logo percebeu isso. E entre estas pessoas estava o chefe de equipe de Fórmula 1, John Cooper. O John Cooper era um fabricante que trabalhava na Fórmula 1. Ele era fã do Alec Issigonis. Ele reconheceu o potencial do Mini. Em 1961, Cooper retirou o motor de fábrica do carro. Instalou 2 carburadores, freios a disco e um câmbio curto derivado de carros de corrida. O resultado foi o Mini Cooper, um carro de corrida para as massas. Se a coisa tiver um motor, alguém vai tentar apostar uma corrida. É assim que funciona, não importa se é um banquinho de bar ou uma motocicleta. E foi o que aconteceu com o Mini. No fim dos anos 70, a marca já havia vendido mais de 4 milhões de carros. O John Cooper era um piloto que correu com Minis e também os personalizou. A companhia deve parte da sua popularidade ao sucesso que ele teve. Hoje em dia, estes modelos hatch de 3 e 5 portas são chamados de hot hatches, um termo que John Cooper ajudou a criar e que define o atual modelo de ponta, o JCW. JCW quer dizer John Cooper Works. É uma homenagem a John Cooper, que correu com os primeiros Minis. Esse é um carro que, apesar de ter uma origem muito humilde e ser bonitinho, na verdade ele tem um desempenho incrível. É um super carro com um super desempenho, mas que qualquer um pode ter. Eu mesmo, em várias ocasiões, já vi muita gente sorrindo sem parar só porque estava dirigindo um desses carros. O JCW é divertido para fazer curvas na pista. Mas ele tem um início semelhante ao de todos os outros, na estamparia em Swindon. A gente está na área de corte da estamparia de Swindon. Esse é o primeiro passo do processo. Nós pegamos esse aço em bobinas, como está atrás de mim, e usamos máquinas para desenrolar e cortar o aço em chapas. Elas são bem grandes. Essa bobina, por exemplo, pesa umas 20 toneladas. Em média, a gente recebe bobinas de 15 toneladas cada uma. A fábrica abriu em 1954 e 5 anos depois se tornou a maior empregadora da área. É um processo de crescimento, sabe? A gente chega aqui muito novo, meio apreensivo em relação a esse mundo em volta. Dá pra ver que a fábrica é grande, pode deixar qualquer um nervoso, mas a gente se acostuma. Em Swindon, são produzidas 90% das peças estampadas do Mini.
e a maioria dos subconjuntos, como portas, capôs e tampas traseiras. Agora a gente está perto do fim do processo de corte. Antes, nós vimos as bobinas de aço chegando e agora elas estão passando pelo processo, sendo cortadas em chapas. Aqui atrás dá para ver as chapas que vão ser o teto solar do Mini. As chapas do teto são extremamente finas. A altura de cada uma é igual a de apenas 7 folhas de papel empilhadas. É numa máquina como essa que a gente realiza a primeira operação, que é a conformação do metal. As máquinas variam em idade e potência. As maiores utilizam 5.000 toneladas de força, que é metade do peso da Torre Eiffel, para moldar uma chapa de metal em poucos segundos. Essa é a última fase do processo de estampagem. A gente cortou as chapas, moldamos os painéis e agora é realizada uma inspeção visual para garantir que as superfícies não tenham defeitos e estejam perfeitas. Após uma peça ser estampada, ela é levada à sala de soldagem. Eles trazem as peças até aqui, onde elas vão passar pela soldagem robotizada. Mais de 200 robôs de soldagem criam partes da carroceria, uma faísca de cada vez. Robôs oferecem uma precisão bem maior e também tornam o processo bem mais rápido. E eles precisam ser rápidos. O tempo do ciclo da sala de soldagem está diretamente ligado à velocidade da linha de montagem final em Oxford. Cada unidade individual leva cerca de 60 segundos para ficar pronta. Nós temos que estar sincronizados com o ritmo de Oxford. Eu acho que o volume de painéis produzidos aqui é impressionante. Nós produzimos 11.000 conjuntos por dia, o que é surpreendente. A maior parte das peças finalizadas é enviada à linha de montagem final a 55 quilômetros de distância. Isso é muito importante para nós. Gera muitos empregos e reconhecimento. A gente recebe visitantes a semana inteira que querem ver o carro ser fabricado, o que é compreensível. Eu iria querer. A linha de montagem abriu em 1913 e apenas 2 décadas depois era responsável por quase 30% das exportações totais da Inglaterra. Mas, na primeira metade do século XX, o sucesso sumiu rapidamente. A indústria automotiva britânica teve vários colapsos. Nos anos 80, a fábrica já havia tido 6 donos diferentes e anos de investimento mínimo a condenaram a um futuro incerto. Havia uma sensação de insegurança, ninguém sabia o que estava por vir. Mas o que se sabia é que o futuro ia ser bem difícil para a fábrica. Em 1994, a BMW comprou a Rover Group, a responsável pelo Mini na época por quase $1 bilhão e 300 mil dólares. Na época em que a BMW comprou o Mini, ela não era uma companhia automotiva do modo como a gente imagina as companhias hoje. Eles não estavam desenvolvendo novos produtos. 6 anos depois, a BMW relançou a marca Mini. Sua meta não era ajudar uma nação, mas os lucros da empresa. No final dos anos 90, a BMW estava querendo crescer ainda mais, mas para poder expandir, eles tinham que ter uns carros mais baratos, mais populares, e eles não queriam sujar a própria marca com algo de má qualidade. Na época, alguns críticos condenaram o novo Mini por ser um insulto à marca original e uma BMW barata. Dá para pensar no Mini Cooper como uma BMW popular. O Mini moderno não tem muito a ver com o Mini original. Ele é bem maior, bem mais pesado. Ele não tem a mesma dirigibilidade do Mini original. Outros críticos argumentaram que o veículo renascido oferecia um produto exclusivo a um mercado mais amplo. Muita gente pensou, bom, eu não tenho condições de ter uma BMW, mas olha aí, tem o Mini. Ele é estiloso, é diferente, é divertido e é fabricado pelo mesmo pessoal que fez a BMW Série 3. Existe o valor BMW ali naquele carro, então é o melhor de 2 mundos. É um carro britânico icônico com o calibre alemão que as pessoas desejam. Esta história de sucesso começou com um carro muito pequeno, mas isso significa muito mais. Eles são os maiores empregadores fora do setor público. Se você caminhar por Oxford, vai ver que muita coisa remete a essa fábrica nos últimos 100 anos. Então ela teve um impacto bem grande.
A revitalização da fábrica de Oxford ajudou tanto a comunidade local quanto os membros da família Mini. Isso é praticamente um negócio de família. Muita gente que trabalha aqui teve pais e avós que trabalharam aqui antes. Muita gente aqui segue um longo histórico. Meu pai, por exemplo, trabalhou aqui, meu avô também. Tem pessoas que são da terceira ou quarta geração. Eu sou a mais nova da família que veio pra cá. A minha irmã trabalha aqui, meus pais trabalharam aqui, meus avós trabalharam aqui. Há muito tempo a minha avó trabalhou aqui modelando peças para tanques de combustível de aviões, eu acho. A minha mãe trabalhou aqui e agora é a minha vez. A diversão começa na linha de montagem e acaba fazendo parte do próprio carro. É um carrinho muito divertido. A sensação é incrível. Eu mesma adoro dirigir esse carro. Eu tenho um. O que faz a fábrica são as pessoas e o amor delas. É uma marca muito conhecida e que todo mundo gosta. Eu acho que a versão renovada dos anos 2000 trouxe novamente esse amor das pessoas. Ele é especial, é diferente de um carro chato e comum. É isso que atrai todo mundo. O atraente e peculiar Mini chama a atenção. Graças a uma das fábricas mais sofisticadas do mundo automotivo, onde todos os dias 1000 novas carrocerias são montadas de forma incrivelmente rápida por 1000 robôs, 6000 soldas e pelo esforço da nova geração de artesãos da Mini. Todo dia, na planta de montagem em Oxford, um novo Mini é completado a cada quase 1 minuto. Eles ainda são feitos na Inglaterra. Alguns têm até a bandeira do Reino Unido no teto para exaltar a identidade britânica. O processo começa em uma oficina de alta tecnologia. Essa é a etapa da soldagem. Dá pra ver que a carroceria está sendo montada ali. Ela é como o esqueleto do carro. E nós estamos encaixando tudo. Os acabamentos, as janelas, as portas, tudo isso vai ser adicionado depois. A BMW gastou mais de 900 milhões de dólares para atualizar a instalação. O tempo total é de mais ou menos um dia do início até o fim do processo, quando a carroceria é levada para a pintura. 650 empregados divididos em 3 turnos supervisionam todos os robôs. Nunca para. Começa às 6 da manhã de segunda e continua até sexta à noite. Sempre tem alguma coisa diferente acontecendo. Os robôs estão sempre trabalhando no fundo e é preciso ficar esperto. Mais de 45 peças diferentes de aço e sintéticas são conectadas. 90% do trabalho é automatizado. As carrocerias são feitas em 3 passos modulares. No primeiro passo, ainda não dá para reconhecer que é um carro. O segundo passo é focado em dar mais rigidez à estrutura. No terceiro passo, ela já começa a se parecer com um carro. E quando as últimas partes são instaladas, dá para reconhecer a carroceria. Em média, a carroceria finalizada pesa cerca de 400 quilos antes da pintura. Após os robôs de soldagem completarem seu trabalho, uma câmera especial realiza o controle de qualidade eletrônico. A precisão do sistema é de 1/10 de milímetro, algo próximo à espessura de um cabelo humano. Quando a carroceria é finalizada, é hora de adicionar um toque de cor britânico na oficina de pintura, onde levará mais 9 horas para o novo carro receber seu exterior vibrante. Em 2012, a marca criou a Mini Academy. Especialmente no Reino Unido, nós vivemos uma situação em que profissionais como encanadores, eletricistas, carpinteiros, esse tipo de coisa começaram a sumir. E, infelizmente, nós estamos pagando o preço. A cada ano, 32 jovens de sorte recebem a chance de aprender todos os pormenores da produção automotiva. A pessoa vai aprender a habilidade do zero. Nós queremos influenciar comportamentos e ensinar técnicas para a vida. Queremos que as pessoas, no final do programa, desejem ter uma carreira de 40 anos na empresa. Jason Gaskell é o chefe do programa de aprendizagem.
Ele comanda cursos altamente intensivos de 3 ou 4 anos e ensina técnicas clássicas aos potenciais empregados, ao mesmo tempo em que protege o futuro da marca. A gente não quer chegar naquele ponto em que ninguém mais tem aquele conhecimento clássico, aquela habilidade prática de poder consertar e aprimorar alguma coisa com as próprias mãos. O objetivo pode ser conservar técnicas artesanais, mas a abordagem é absolutamente moderna. Historicamente, programas de aprendizagem eram vistos como para pessoas que não conseguiam uma especialidade acadêmica, mas hoje isso não é verdade. Essas pessoas que estão na oficina hoje são muito acadêmicas. Novos aprendizes não começam com ferramentas, mas com mouses. O programa de aprendizagem tem início em uma sala de aula altamente tecnológica. No momento, estamos na nossa sala de informática. Como parte do curso, os alunos têm que aprender a projetar coisas em CAD. CAD, ou desenho assistido por computador, permite que os aprendizes desenvolvam suas habilidades no mundo virtual. Após as técnicas digitais, chega o momento das ferramentas clássicas. Agora nós estamos na unidade de treinamento técnico, ou em termos clássicos, a oficina. Eu acho que é um bom equilíbrio entre o aprendizado teórico e o prático. E a gente pode trabalhar com alguns dos carros, é bem legal. Apesar de a fábrica ser extremamente automatizada, os novos aprendizes começam com trabalhos manuais básicos. Dá para ver que o pessoal trabalhando nas bancadas está praticando algumas técnicas manuais muito básicas. Fresamento, perfuração, corte. São habilidades que se espera de qualquer pessoa que queira entrar nesse campo da engenharia. Após os alunos dominarem o uso de ferramentas manuais, é hora de utilizar tornos e fresas motorizados. O que pode ser feito? Vamos tentar outro método. Tá legal. Beleza. No campo da engenharia moderna, é só fornecer os dados para um computador e uma máquina faz todo o trabalho. Nós somos tradicionais. Queremos que eles sejam capazes de mexer em uma peça de metal e produzir algo. Após as ferramentas, é hora de algo mais chocante. O que temos aqui é a área de treinamento elétrico. Eles aprendem um pouco do que se pode chamar de eletricidade doméstica, como conectar uma tomada ou uma lâmpada, porque eles podem precisar lidar com esse tipo de situação. Trabalhar com máquinas, fazer as coisas à mão, aprender sobre os componentes elétricos, são coisas que eu nunca tinha aprendido, mas agora eu tenho todas essas habilidades diferentes que eu nunca achei que eu ia ter. É possível. E o mais importante, eles aprendem sobre os CLCs e programação, os equipamentos que controlam as nossas fábricas, o que é muito importante. Aprender a programar o equipamento dentro da fábrica é algo fundamental. Apesar de a tecnologia estar avançando de um modo vertiginoso, ainda existem muitos equipamentos utilizados nas nossas fábricas que precisam de manutenção. Nada funciona para sempre. A gente adoraria que fosse assim, mas infelizmente não existe. Esses jovens estão aprendendo sobre os equipamentos para consertá-los se alguma coisa der errado às 2 da manhã. A edição John Cooper Works é o carro mais rápido que a Mini já fez. Seu motor Twin Turbo 2.0 de 228 cavalos é construído na fábrica de Hams Hall, onde 7.000 motores de 3 e 4 cilindros ganham vida todos os dias. Estamos na fábrica da Hams Hall. Aqui é onde a gente produz e monta os motores. Atrás de mim está o início da produção dos blocos. É onde a gente cria o bloco do motor que vai no Mini. Essas são as peças brutas. Elas são moldadas externamente e depois nós as recebemos para aprimorá-las. Cada estação tem menos de 30 segundos. E leva cerca de 8 horas para montar um novo motor do início ao fim. Este é o começo do processo, onde a gente coloca o cabeçote na linha de montagem e leva algumas estações para ser montado. Os cabeçotes são fabricados por máquinas no salão aqui do lado. Depois eles são entregues em um pallet e então são colocados na linha de produção pelos robôs. Os cabeçotes fabricados são montados e testados.
Agora ele vai realizar uma inspeção só para garantir que não há nenhum defeito nos componentes. O problema das máquinas é que elas não detectam defeitos na moldagem. Em outra parte da fábrica são produzidos os virabrequins. Estamos na linha de montagem dos virabrequins, muito perto do final do processo. Esse é um processo de superacabamento, então a peça vai passar por 3 níveis diferentes de acabamento. O primeiro é um pouco mais bruto e depois cada nível vai ficando um pouco mais preciso, pegando detalhes que os níveis anteriores deixaram passar. É uma lixa muito fina, dá pra ver que o grão é de 1500, é muito fina mesmo. Ela funciona numa rotação contínua. A lixa não para de rodar, então é sempre uma nova superfície. Em outra linha, são construídos os pistões. Esse é um conjunto de pistões que está praticamente pronto. Agora ele está basicamente sendo transportado até a próxima estação, onde vai ser encaixado em um bloco. É hora de montar um novo motor. O virabrequim é instalado. Então, os novos motores recebem seu número de identificação exclusivo. Os pistões são conectados. Algumas das peças são muito complexas, então pode ser um trabalho muito difícil para realizar com uma máquina. Os turbocompressores são instalados, seguidos pelo coletor de admissão e os cabos elétricos. A esta altura, ele se torna um motor específico que irá fazer parte de um mini específico. Agora o motor está pronto para ser enviado até a linha de montagem final em Oxford, onde será entregue diretamente à linha de submontagem do sistema de tração. Os nossos motores chegam de Rams Hall completamente montados e o que a gente faz em seguida é instalá-los na unidade de suspensão dianteira. Então a gente conecta o motor com o quadro e a suspensão dianteira. É isso que está acontecendo atrás de mim. 55 artesãos trabalham nas 25 estações da submontagem do motor. Cada um dos processos precisa se encaixar no ciclo de 64 segundos. Então, cada um dos elementos do processo é meticulosamente planejado para durar o tempo exato. Após a submontagem do motor ser finalizada, ele é transportado através do corredor até um novo Mini que aguarda ansiosamente por sua potência interna. Esse é o processo que chamamos de casamento. Nessa estação, o motor vai ser unido ao carro. São 3 partes: eixo dianteiro, caixa de câmbio e, por fim, o motor. Esse é um processo que exige muita precisão, porque o motor fica bem compacto dentro do carro. Existe um espaço de poucos milímetros entre o motor e a carroceria. Para alcançar a precisão necessária, a equipe conta com um sistema automático especial que ergue o motor 15 centímetros sobre o carro. Então, 4 robôs aparafusam o sistema de tração, o quadro e a suspensão à carroceria. 8 parafusos sustentam o motor embaixo do carro e também existem mais alguns abaixo do compartimento do motor. A estrutura já está pronta e agora ele pode ser chamado de carro. Empregados conectam o escapamento ao novo motor. As peças grandes que a gente está instalando aqui são o escapamento, o escudo térmico. Mais para frente tem os elementos da dianteira e os bancos. Eles estão conectando o escapamento utilizando abraçadeiras. Esse cara tá prendendo a parte da frente, enquanto o outro coloca o acabamento cromado, que fica muito bonito na parte de trás. A gente sempre coloca várias peças bonitas e brilhantes nos carros.
A bateria é conectada. Esta é a parte em que a gente instala a dianteira do veículo. O para-choque, o radiador, basicamente toda a estrutura que fica na frente. Atrás de mim está o local onde as peças chegam. Elas vêm na sequência exata em que devem ser montadas na linha de produção. Eles retiram as peças dali com a ajuda de um equipamento. E depois as encaixam na frente do veículo e a dianteira está pronta. Em seguida, os operários instalam as rodas esportivas do carro. A gente encaixa e parafusa as rodas. Mais para frente é realizada a instalação dos painéis inferiores. Estas rodas auxiliam o Mini em suas curvas precisas. O Mini é ótimo para pistas e estradas com curvas. Ele é um carrinho muito preciso que consegue fazer todo tipo de curva. Eu estou aqui há 14 anos. E é ótimo, é uma boa empresa para se trabalhar, um bom ambiente com muita gente legal. É uma boa companhia. A estação de instalação das rodas é rápida e eficiente, mas esconde uma enorme complexidade. Existem mais de 42 combinações diferentes de roda e pneu disponíveis. Após a checagem dos sistemas de segurança, é hora de programar a chave do Mini. Eu adoro o que eu faço. Programar a chave é um trabalho que eu amo. É preciso ter muita atenção para checar os números dos carros corretamente. Finalmente, após uma linha de montagem de 1,7 km, um novo Mini está pronto para o mundo real. Uma vez por dia, um carro é selecionado na linha de montagem para testes intensivos. Nem todos os nossos clientes vivem no clima ideal. Existem variações, caso a pessoa esteja dirigindo em áreas do Pacífico ou regiões da Ásia em que a umidade é bastante alta. Em alguns lugares, o calor do sol é maior. Essa é a câmara climática. Ela vai de 30 graus negativos até 60 positivos. Ela simula 98% de umidade para que se possa criar uma atmosfera bem quente e úmida. É um clima bem desagradável. Após o veículo passar pelo teste do calor, ele toma um longo banho na cabine de testes de água. Este é o equipamento para testes de água, mais uma área onde a gente tortura nossos carros para garantir que eles sejam testados até o limite. Os testes de água são realizados durante 1 dia e meio. E o carro pode ser testado de vários lados e de vários ângulos. A gente tem que testar de vários ângulos, porque talvez alguém só consiga estacionar o carro em casa desse jeito. Após ser molhado, o veículo precisa enfrentar alguns buracos. No próximo teste, vamos utilizar esse equipamento. Ele sacode o carro para podermos verificar se há algum ruído estranho. A parte mais difícil é tentar entender o que causa um determinado ruído. Qualquer um pode ouvir um ruído, mas o desafio é conseguir descobrir o que está causando aquele ruído. Essa é sempre a maior dificuldade. Diagnosticar ruídos indesejados é difícil, mas em Oxford a verdadeira dificuldade acabou há muito tempo. Eu já trabalho em Oxford há 15 anos. Quando eu comecei, a gente fazia uns 40, 50 carros por dia. Agora é muito mais. A linha de montagem em Oxford faz cerca de 200 mil carros por ano. É uma imensa reviravolta para uma marca que quase foi extinta. O que os Minis fazem é focar no aspecto mais leve de se dirigir. Eles não são carros muito sérios. O visual é mais divertido e isso se aplica ao carro em geral. E o atual modelo mais avançado é a edição JCW. O hot hatch mais rápido, moderno,
e caro que a marca já fabricou. A edição John Cooper Works que a gente fabrica aqui é o nosso supercarro. Ele não tem um preço tão alto quanto os outros supercarros, mas é um esportivo sensacional. Quando você vê o emblema JCW na traseira de um Mini, você já sabe que se trata da versão esportiva, a mais legal de se dirigir, que se parece mais com aqueles Minis antigos. Os JCW são incríveis de se dirigir, tem mais potência, pneus melhores, uma suspensão preparada para uma direção agressiva. Dá para se divertir mais com o tipo de coisa que me interessa, a paixão por dirigir. O motor de 228 cavalos do JCW leva um veículo de 0 a 100 km por hora em apenas 6 segundos. E oferece uma velocidade máxima de 246 km por hora. E tudo isso por cerca de 34 mil dólares. Parece que tudo o que sobrou da indústria automotiva britânica foram os carros de luxo, os esportivos e outros veículos caros. Mas o Mini resistiu, ele foi o ponto fora da curva. A exceção à regra e se manteve popular. A parte legal do Mini, de todos os Minis, mesmo antes da edição JCW, é que eles são muito parecidos com um kart. Todos eles têm essa postura pequena, baixa e tem uma resposta muito rápida. Eles são ótimos nas curvas e vão exatamente para onde você quer. O Mini Cooper é a popularização da potência. Não existe curva fechada demais para ele. Então, eles pegaram um carro que já era bom antes e criaram a incrível edição JCW. Mais potência, freios maiores, pneus melhores, tem a suspensão, tem tudo isso. E desse jeito dá para fazer loucuras numa pista. O Mini surgiu graças a uma crise de combustível, mas logo se tornou um modelo esportivo mais econômico em que o que mais importa são os sorrisos por quilômetro. Quando o novo Mini Cooper ressurgiu há algum tempo, ele realmente pegou muita gente de surpresa. Muita gente achou só bonitinho, mas o Cooper S é praticamente um carro de corrida. Ele tem rodas de ótimo desempenho, uma ótima postura, centro de gravidade baixo, são bem ágeis, são carrinhos com um desempenho impressionante. O Mini surpreendeu as pessoas graças ao seu desempenho acessível, mas realmente as impressionou com sua sensibilidade britânica. O Mini pode ser um esportivo pequeno, mas o que mais chama a atenção nele é a originalidade. O visual é original, o interior é original, dá pra ver que ele é diferente de qualquer coisa que você pode comprar nessa faixa de preço. Ele não é só mais um sedã padrão de 4 portas, igual aquele que todo mundo tem. Tem duas formas de ver esse carro. Ele pode ser visto como uma forma mais simples e barata de ter uma BMW, porque ele tem vários atributos de uma BMW, ainda que bem escondidos. E também pode ser visto como uma escolha em termos de estilo de vida, porque ele é bem interessante e divertido de dirigir. É totalmente diferente de qualquer outro carro na faixa dos 30 mil dólares. A melhor coisa do Mini é que ele manteve a fórmula. Os carros ficaram bem maiores, parecem meio diferentes e tem muito mais tecnologia integrada hoje em dia. Mas eles sempre continuaram muito divertidos de dirigir e a edição John Cooper Works é a melhor de todas. O Mini moderno, uma máquina que só nasceu graças a uma crise do petróleo. Amadureceu graças a um piloto de Fórmula 1. E hoje oferece uma mistura única e acessível de diversão britânica e desempenho de alta tecnologia.